Obrigada, senhor presidente. Obrigada, senador Humberto Costa, pela gentileza, já a segunda gentileza que nos faz por esta manhã, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça, e agora permutando conosco, senadora Ângela Portela, demais senadores e senadoras. Vou ser breve. Apesar dos tempos conflitosos, estamos dividindo as atribuições entre plenário e comissão especial do impeachment. Eu não poderia deixar de ocupar esta tribuna nesta tarde do dia 15 de junho, não poderia deixar de estar aqui neste momento para externar a minha alegria e satisfação de comunicar ao Brasil que a minha cidade natal, Três Lagoas, está de aniversário, comemorando mais um ano de emancipação político-administrativa. São 101 anos de vida e de história, 101 anos de vida e de história gloriosa. Eu quero neste momento dizer do meu pesar de não poder estar pela primeira vez em muitos anos no aniversário da cidade, mas tenho certeza que a população de Três Lagoas e do meu estado sabem da importância que temos nesse momento com os trabalhos que estamos fazendo na comissão do processo de impeachment. Gostaria que, diante da impossibilidade de estar lá, que este plenário fosse de um tamanho infinito para que pudesse caber as mais de 101 mil pessoas que lá vivem, mais de 120 mil três lagoenses nascidos de coração que contribuem e que contribuíram com a história de sucesso da minha querida cidade natal. Diante da impossibilidade deste plenário caber tanta gente e na ausência dessas pessoas que lá estão comemorando, eu aproveito a Rádio Senado e através da minha voz, e a TV Senado através da minha imagem, utilizando-se, portanto, desses dois instrumentos de comunicação, graças a toda a equipe técnica de servidores da TV Senado, e, de uma certa forma, me transporto para a minha cidade natal, em imagem, em voz, mas também em pensamento e em coração, porque onde quer que eu esteja, eu vou e venho cumprir missão, em nome da cidade em que nasci, em nome do Estado que represento, que é o Estado de Mato Grosso do Sul. Senhoras e senhores senadores, Três Lagoas é um exemplo de uma cidade que conseguiu suplantar qualquer desafio. Há 10 anos tive o prazer de administrar, por não apenas uma vez, mas por 2 vezes, a minha querida cidade natal. Há 10 anos, quando chegamos na cidade, encontramos Três Lagoas numa semelhança do que se encontra hoje no país. Uma cidade vive em crise, com baixa autoestima, com falta de obras, de infraestrutura, serviços públicos precários, uma população realmente que sequer queria ouvir falar de política. Naquele momento, percebi que a maior obra que poderia realizar enquanto prefeita não eram as obras físicas, não eram as escolas que construímos, as creches, os postos de saúde, as clínicas de saúde, não eram nem as indústrias que levamos à geração de emprego e renda, não estavam nas praças que revitalizamos, mas simplesmente que nós tínhamos uma missão, que era resgatar e voltar a fazer com que as pessoas que lá nasceram, adotar aquela terra, voltassem a ter orgulho de serem três lagoenses. E foi isso que procuramos fazer. E hoje, quando vejo o Brasil passar pela mesma crise, eu não posso deixar de, neste dia, de fazer esse paralelo, para dizer também que o Brasil é maior que a crise, que o Brasil pode sim e vai superar a crise. Este é um país que, infelizmente, avança 2 passos, recua 1, como num jogo de tabuleiro, avança 2 casas, recua 1, às vezes fica no mesmo lugar patinando, muitas vezes infeliz, toma medidas erradas, mas é um país muito acima de qualquer crise, porque tem, acima de tudo, uma riqueza material e uma riqueza imaterial, que são os 200 milhões de brasileiros. E aqui trago o exemplo de Três Lagoas. Aqui tem alguns números muito significativos para mostrar o que se pode fazer através de um bom trabalho e da união de esforços com uma cidade e também com um país. Três Lagoas saiu, no ano, comparando nos últimos 10 anos, de uma arrecadação de 88 milhões em 10 anos, para uma arrecadação de 432 milhões. São 388%
de aumento de arrecadação. Passou de uma cidade desconhecida no mapa nacional para, pelos índices de desenvolvimento municipal feito por pesquisas como a FIRJAN, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a ser colocada na 15º município do Brasil, dos 5.570 municípios brasileiros que mais geraram emprego com carteira assinada. No estado, a cidade ficou por diversos anos em primeiro lugar na geração de empregos, apesar de ser uma cidade pelo menos 5 vezes menor que a nossa capital, Campo Grande, em população. Seu PIB, que era, quando chegamos na época antes de ser prefeita, a menos de R$1 bilhão, 983 milhões, hoje o seu PIB é de 6 vezes, 6 bilhões e 400 milhões, mais da metade do PIB industrial. No ranking estadual, só perde para a capital, embora não seja a segunda em tamanho. E aí vai na questão de exportação, de veículos, na área da educação, os avanços são gritantes. Isso tudo para demonstrar que, apesar de toda a crise, os municípios brasileiros têm condições, pela sua riqueza e pela sua gente, de se sobrepor a ela, transformar crises em oportunidade. Só basta que nós, do Congresso Nacional, Poder Executivo, façam a sua parte e volte a dar instrumentos e mecanismos para que os prefeitos municipais e governadores possam, o mais rápido possível, retomar o desenvolvimento do país. Vai ser um grande prazer ouvir o senador Moca, senador do Mato Grosso do Sul, senador que muito contribuiu quando eu fui prefeita de Três Lagoas, com investimentos, com recursos, com as portas abertas do seu gabinete, se colocando à disposição e pedindo para que eu assinasse o valor que queria para o município de Três Lagoas para fazer as obras de infraestrutura, os investimentos na saúde e na educação. Vai ser um prazer ouvi-lo, senador Valdemir Moca. Minha senadora Simone Tebet, primeiro dizer do orgulho que tenho de tê-la como companheiro de bancada. Vossa Excelência é uma dessas pessoas que, sem dúvida nenhuma, por onde passou, sempre deixou exatamente a competência, a seriedade, o compromisso. E em Três Lagoas, onde foi prefeita por 2 vezes, elevou a autoestima, melhorou a cidade, melhorou a sua arrecadação, praticamente foi ali que Três Lagoas encontrou o caminho da industrialização, através de um trabalho muito forte. Eu me lembro, seu pai, saudoso senador Ramos Tebet, ainda era vivo, e nós dois aqui fazíamos um trabalho em parceria, exatamente para que isso pudesse, e Vossa Excelência só multiplicava o esforço. Então, eu quero, ao parabenizar Três Lagoas pelos seus 101 anos de idade, parabenizar toda a sua população através da sua pessoa, mas me permita também, através da nossa atual prefeita, a prefeita Márcia Moura, que lá está em Três Lagoas, eu sei, enfrentando dificuldades, porque o momento é difícil, realmente, mas Vossa Excelência é o exemplo de que, com determinação, com seriedade, é possível melhorar. E eu torço exatamente para que o que aconteceu com Três Lagoas possa acontecer com esse país. Muito obrigado, senadora. Eu que agradeço, senador Moca, pelas palavras. Permita-me incorporar a sua parte ao meu pronunciamento e dizer que Vossa Excelência, como meu saudoso pai e quantos parlamentares da bancada federal, muito contribuíram para que nós pudéssemos transformar a história de Três Lagoas. E ela se deveu justamente à união de esforços de todos. Não tinha indústrias, fomos buscá-las onde quer que elas estivessem. Elas não sabiam sequer onde era Três Lagoas no mapa, apontamos. Apresentavam dificuldades de investir, nós desburocratizamos, mudamos a legislação, demos incentivos fiscais. Faltava infraestrutura e não tínhamos dinheiro para tal, economizamos até
na máquina de xerox para poder fazer os investimentos necessários. O resultado está aí. Entre as 15 cidades que mais geraram emprego com carteira assinada nesse país, pelos dados da Federação da Indústria do Rio de Janeiro. Além disso, hoje provavelmente tem a Três Lagoas, senhor presidente, neste momento, os maiores investimentos privados, aliados a benefícios do país. As 2 maiores fábricas de celulose do mundo estão em Três Lagoas. Quando fomos prefeitas, tivemos o privilégio de levá-las. E agora, graças ao trabalho, empenho, dedicação, competência da prefeita Márcia Moura, elas estão dobrando a sua capacidade. Nós estamos falando, senador Humberto Costa, que gentilmente, mais uma vez, me permutou comigo o seu tempo, nós estamos falando de investimento de 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais num município de 120 mil habitantes, que vai atrair empregos, gente para trabalhar do norte, do nordeste, do sul, como aconteceu no passado. No pico da construção, as 2 fábricas terão mais de 25 mil trabalhadores do Brasil inteiro, porque Três Lagoas não tem essa mão de obra. E é por isso que eu não estranhei, quando cheguei a este plenário, se permitir só mais 3 minutinhos para encerrar, presidente, eu não estranhei os sotaques daqui, porque quando estava prefeita era impressionante a quantidade de pessoas do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, na minha querida cidade, trabalhando. Eu conseguia fechar os olhos, ouvir a conversa de alguém e saber exatamente de que estado ele vinha. E isso é o exemplo de uma cidade que, acima de tudo, além do seu trabalho, tem a capacidade de conviver em harmonia, tem a capacidade de acolher com carinho todos aqueles que lá chegam atrás de um emprego. Eu gostaria, e não poderia deixar de finalizar, se me permitir, eu faço sempre isso, é da minha natureza, mas eu gostaria de fazer aqui uma oração a todos os cidadãos três-lagoenses, nascidos ou criados em Três Lagoas, do homem e da mulher do campo ao homem e à mulher da cidade, né? Do que coloca a mão na enxada, daquele que coloca a mão no motor, daquele que pega na caneta ou que vai para o computador, enfim, do adulto, do aposentado que já contribuiu com o seu trabalho, aquela criança recém-nascida que está hoje no berçário do hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Que Deus possa proteger a todos os três-lagoenses, com isso pedindo a proteção a todos os brasileiros neste momento tão difícil. Encerro com uma poesia, com uma frase de Flora Tomé, que conheci muito bem, poetisa de Três Lagoas, que já nos deixou, mas que diz o seguinte: entre o agora e o depois, o instante é a ponte que me leva ao amanhã. Esse é um instante, nesta ponte que nós temos que construir para um futuro cada vez mais e melhor da nossa cidade, do nosso país, do nosso querido e amado Brasil. E pedindo aí a permissão do poeta também Gilberto Gil, que sempre fazia referência à sua Bahia, embora tivesse que viver por todos os estados desse país, e Rio de Janeiro, e dizia assim: se meu caminho pelo mundo eu mesmo traço, porque a Bahia já me deu régua e compasso, eu faço minhas as palavras do poeta e gentilmente pego emprestado. Se meu caminho pelo mundo e por aqui eu mesmo traço, é porque Três Lagoas já me deu régua e compasso. Muito obrigado, senhor presidente.